Bom, boa noite, pessoal. Então, oficialmente iniciamos agora a décima, décima terceira aula de processos de gestão da qualidade, tá? 13ª aula, obviamente, incluindo as atividades semipresenciais, né? Que nós já tivemos aí ao longo desse semestre, né? Dessa primeira metade do semestre, né? Já que temos aí, né, ao total 25 encontros, né, contando o encontro de avaliação final para aqueles que necessitarem, né? Então dá para dizer que são 24, né, para a grande maioria de vocês, né, estando nós então nesse 13º encontro, já avançamos aí mais da metade do conteúdo, né, mais da metade do semestre. Né? Brincando, passa rápido, né? Há um tempo atrás, né, alguns de vocês estavam como meus alunos no semestre passado, né, em meio à pandemia, né, e agora já estamos aí há mais de 6 meses, né, fechando quase 7 meses de ensino remoto, né, abrangendo aí então tanto o primeiro agora como o segundo semestre, né, passa bem rápido, né, quando a gente for ver o final do ano já está aí. Né? Então vamos lá, não vamos deixar a peteca cair que falta pouco, né, para finalizar esse ano. Bom, pessoal, vou iniciar já com o conteúdo previsto para a aula de hoje. Tá? Quem quiser acompanhar, né, tá aqui, né, esse arquivo aqui, que eu vou apresentar para vocês, né, aporte teórico do conhecimento, filosofia, métodos e ferramentas da qualidade. Né? Essa vai ser a nossa temática desse encontro, certo? Vou colocar aqui no modo apresentação, aliás, já está no modo de compartilhamento de tela, e eu vou colocar aqui, então, a apresentação propriamente dita. Vocês enxergam a minha apresentação? Por favor, se alguém puder abrir o microfone, pelo chat eu não consigo enxergar agora, né? Eu tô com a tela... Sim, estamos enxergando. Sim. Muito obrigado, Elisandro e demais colegas que atenderam a esse meu chamado. Bom, pessoal, olhando assim, né, por que filosofia, metodologias e ferramentas de controle da qualidade, né? Vocês devem pensar assim, meu Deus, hoje o Igor vai nos matar de tanto conteúdo. Né? Não se preocupem, tá? Embora, de fato, eu poderia me alongar por uma aula falando de filosofia da qualidade, por outra aula falando de metodologias e por outra aula, né, e por mais outras aulas falando das ferramentas de controle da qualidade, né, pelo menos em termos de filosofia, metodologias e ferramentas, né, as ferramentas até nem tanto, porque eu vou hoje trabalhar com duas delas mais especificamente, tá? Mas a parte da filosofia e da metodologia eu finalizo hoje. Tá? Na verdade, né, pessoal, a gente traz esses três assuntos porque, na verdade, eles são ligados aos outros, né? Eles estão interconectados, eles estão interligados, efetivamente. Vocês devem lembrar, né, quando a gente falou na parte de gestão de processos, a gente falou que existe uma hierarquia dentro dos processos, né? E na teoria, né, no caso especificamente da teoria da gestão da qualidade, nós também temos uma hierarquia dentro desse modelo de gestão, né? Onde eu tenho, num primeiro momento, a filosofia do Kaizen, depois tem a metodologia do PDCA, ou metodologia do MASP, ou a metodologia do QC Story, ou a metodologia do DMAIC, né? E para fazer, né, essas metodologias funcionarem, eu tenho as ferramentas de controle da qualidade, né? Assim como o PDCA está para a filosofia do Kaizen, né, que é, vamos dizer assim, o nosso grande guarda-chuva aqui dentro da gestão da qualidade.
certo? Mas agora, utilizando alguns recursos visuais, acho que fica mais fácil de vocês compreenderem essas questões, certo? Nós temos aí, então, a filosofia da gestão da qualidade total, né, que é baseado em duas palavras, né, japonesas, né, onde eu tenho o Kaizen, né, Kai de mudar, né, e o Zen de melhor. Né? Talvez alguns de vocês, né, devam lembrar agora do Cobra Kai, né, que é um seriado aí que está bombando aí no Netflix, né? Justamente o Cobra Kai ali está relacionado à questão da cobra ser um animal que constantemente está mudando, porque inclusive ela troca a pele, né? Vocês devem recordar aí dessa aula de biologia aí lá do ensino médio, do ensino fundamental, né? Uma das curiosidades aí desse réptil que ele troca a pele, né? Então, em conceito, né? Ali está a questão de mudar, né? Para ser cobra, para se tornar um cobra nas artes marciais. Esse é o conceito, né? Vocês veem, né? Professor Igor também é cultura. Bom, já que ninguém gava, né? O Zé, pontinhos. Vamos lá. Nesse caso aqui especificamente, o Kai, então, de mudar, mais o Zen de melhor, é que formam a grande filosofia da gestão da qualidade, que é a melhoria contínua. Muitos de vocês, né, dependendo da empresa em que trabalham, né, nem escutam falar tanto em melhoria contínua, escutam mais a palavra Kaizen. Né? Então, talvez para alguns de vocês não seja novidade que Kaizen é melhoria contínua, né? Mas para outros colegas, né, que daqui a pouco não ouviram essa expressão, né, Kaizen e melhoria contínua são sinônimos. O Kaizen, na verdade, é a melhoria contínua na língua japonesa, né? E algumas empresas, especialmente aquelas oriundas de lá, né, trazem esse conceito consigo. Né? E essa melhoria contínua, né, pessoal, ela envolve todas as pessoas, todos os dias e em todas as áreas. Né? Isso é uma premissa básica, né? Onde a empresa que se guia pela filosofia do Kaizen, ela está em constante busca pela melhoria contínua. Né? Essa é a filosofia que as empresas que trabalham de acordo com o modelo japonês de gestão da qualidade total persegue. E aí, dentro dessa filosofia, pessoal, do Kaizen, tá, nós temos diversos conceitos, né, que estão debaixo desse guarda-chuva. Né? O primeiro deles é da orientação para o consumidor. Né? Vocês devem lembrar lá das nossas primeiras aulas, onde eu afirmava para vocês, né, que um dos conceitos de gestão da qualidade é a satisfação do cliente. Né? Sendo assim, né, a gestão da qualidade, né, a filosofia do Kaizen, da melhoria contínua, ela está, né, direcionada para o consumidor. Né? Lá no final do semestre, mais especificamente, a gente trata da produção enxuta, mais especificamente, né? E uma das ferramentas que a gente utiliza na produção enxuta é o mapeamento do fluxo de valor, né? Identificando as atividades que agregam e as que não agregam valor ao cliente, né? Onde a meta é reduzir ou até extinguir ao máximo as atividades que não agregam valor ao cliente, né? Mas isso falaremos mais adiante, né? Dentro aí do Kaizen, e aí dentro da produção enxuta, aí nós temos conceitos como o Kanban, né, o Just in Time, né, a manutenção produtiva total, né, entre diversos outros, certo? Temos, né, o próprio TQC, né, o controle total da qualidade e o melhoramento da qualidade debaixo desse guarda-chuva do Kaizen, a utilização da robótica, atividades em grupos pequenos, né? Os círculos de controle da qualidade, sistemas de sugestões,
né, relações cooperativas entre a administração e a mão de obra da organização, conceito de automação, né, e de autonomação, né, que são conceitos aí que a gente aprofunda quando fala da produção enxuta, disciplina no local de trabalho, melhoramento da produtividade, a manutenção produtiva total, né, justamente para evitar, né, a partir de paradas programadas, evitar grandes paradas inesperadas, né? E o desenvolvimento de novos produtos, né? São todos conceitos aí que estão debaixo desse grande guarda-chuva aí da melhoria contínua do Kaizen, certo? Deixa eu liberar aqui mais um colega para ingressar na sala. E continuamos então, né? Então, debaixo da filosofia do Kaizen, né, nós temos aí todos esses conceitos, né? E para fazer a filosofia realmente acontecer, pessoal, a gente precisa de um método, né? O método nada mais é, né, do que o como, o caminho que nós vamos utilizar, percorrer para fazer algo acontecer. Como o nosso grande objetivo dentro da gestão da qualidade total é promover a melhoria contínua, né, todas aquelas metodologias, né, todo aquele caminho, né, que nos leva a fazer isso acontecer realmente na organização são conhecidos como metodologias. Né? A primeira delas é o PDCA, né, a mais conhecida delas, né, inclusive já foi alvo em aulas anteriores, né, de comentários sobre ela, né, onde eu tenho o P de plan, né, de planejar, o DO de fazer e executar, o check de verificar, né, de checar, verificar, e o A de agir, de atuar corretivamente, né, o action. Depois do PDCA, pessoal, eu tenho uma adaptação, né, muito divulgado aqui no Brasil pelo professor Vicente Falcone, né, que é o grande papa aí da gestão da qualidade no Brasil, né, onde ele chama, né, o PDCA e ele acaba abrindo mais o PDCA numa metodologia que ele chama de MASP, né, que na verdade significa metodologia de análise e solução de problemas. Né? E essa é uma versão, na verdade, mais detalhada ainda do método PDCA. Né? Ele divide em mais fases. Depois a gente vai olhar, né, isso de forma mais detalhada. Né? E por fim, e não menos importante, eu tenho o DMAIC, né, que é uma versão ainda mais detalhada que é empregada nos programas Seis Sigma. Tá? Inclusive, pessoal, se vocês quiserem anotar já aí, tá? Dia 10 de novembro, teremos um painel com o Dr. Marcelo. Né? O Dr. Marcelo é um dos 3 Master Black Belts da América Latina, né? Só para vocês entenderem aí, o programa Seis Sigma, ele é dividido em faixas, né? Faixa semelhante àquelas das artes marciais, faixa branca, faixa amarela, o faixa preta, né? E o Master Black Belt seria o máximo aí que a pessoa pode subir, né, dentro da escalada do Seis Sigma, tá? Ele é um dos 3 certificados pela ASC, aí na América Latina, né, a trabalhar com projetos, né, como então o Master Black Belt, né? Esse vai ser uma palestra aí, né, uma conversa imperdível, tá? Ela vai ser lá no dia 10 de novembro, né? Mais adiante vocês vão receber materiais, né? Mas eu já consegui confirmar com ele, né? Já o convidei, ele aceitou e estamos aí no dia 10, então vamos realizar esse painel aí com ele, acho que vai ser bem legal, certo? Sobre o Seis Sigma, né, que é uma metodologia, como é que eu vou dizer assim, adiantando para vocês, é uma metodologia mais robusta ainda, tá? Por que mais robusta, tá? Porque enquanto no modelo da gestão da qualidade a gente normalmente controla 3 desvios padrões, né? Desvio padrão, aquilo que
técnica estatística que vocês viram na disciplina de estatística aplicada, ou que verão na disciplina de estatística aplicada, né? No programa Seis Sigma se controla o dobro de desvio padrão, né? Se controlam 6 desvios padrão, né? Dentro das cartas de controle, dos gráficos de controle, né? Isso, pessoal, permite que o índice de falhas, de erros, seja muito, muito pequeno, né? Mas isso eu vou deixar lá para o professor Marcelo, né, explicar para vocês lá quando a gente tiver esse painel, e eventualmente qualquer lacuna aí que houver, a gente vai trabalhar com vocês também, certo? Mas só para vocês entenderem, quando vocês ouvirem essas 3 expressões, né, vocês vão entender que, na verdade, se tratam de metodologias similares, né, só que de acordo com um determinado contexto, tá? Os americanos também chamam o PDCA de QC Story, tá? Então, eventualmente, vocês vão ver alguns livros, né, eles chamando o PDCA de QC Story também, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, né, aqui se popularizou o MASP aqui no Brasil a partir do Vicente Falcone, e o DMAI, que é a definição aí dos programas Seis Sigmas que surgiram lá na Motorola, certo? Em relação ao método, né, aquilo que eu comentei para vocês, né, o caminho, né, aqui define como a sequência lógica para se atingir uma meta desejada, né? Então, nesse caso, né, a nossa meta desejada é a melhoria contínua, né? E as ferramentas vão ser os recursos a serem utilizados nesse método, né? No caso do PDCA, ou do MASP, ou do próprio DMAIC, do QC Story, enfim. É muito comum dar-se mais importância às ferramentas e pouca importância ao método. Isso é um fato, né, pessoal? As pessoas pensam nas ferramentas, em como empregar as ferramentas, mas muitas vezes elas esquecem que essas ferramentas elas devem funcionar dentro daquele ciclo da melhoria contínua, onde primeiro eu vou utilizar ferramentas para me auxiliarem a planejar, para depois executar, para depois atuar corretivamente, né? Aliás, depois para checar, verificar, né, se saiu a contento, para depois aí sim atuar corretivamente, né? Ou até mesmo padronizar, né, se eu me der naquele momento por satisfeito, né? Então é importante que se tenha essa atenção aí, né, se utilizar as ferramentas dentro de uma metodologia estruturada aí para resolução de problemas. Então aqui Ô, Pro. Oi, sim. Estão pedindo para entrar aqui no grupo, estão pedindo que possa liberar. Deixa eu abrir aqui, então. Agradeço pelo aviso. Capaz. Vamos ver. Joia. Tá. Beleza. Acho que eram uns 3 aqui. Joia. Pessoal, eventualmente entrou mais um aqui. Quando eu vou pedir esse favor para vocês, tá? Quando vocês, se eu por acaso me passar, tá? Vocês me chamem a atenção, tá? Eu escuto o barulhinho do tantã, mas daqui a pouco eu estou tão concentrado na minha explicação que eu acabo me esquecendo, tá? De ir liberando o pessoal aqui. Como não aparece na minha tela também, né? Seria interessante se o Google liberasse essa opção, né, de durante a apresentação a gente continuar liberando o ingresso de novos alunos, né? Não precisa parar a apresentação, né? Praticamente como se vocês entrassem na sala de aula batendo na porta pedindo para mim entrar antes, né? O ideal é que entrasse todo mundo tranquilamente, né? Mas a ideia também de não deixar qualquer um entrar é porque tem muitos eventos onde tem entrado haters e tal, né? Então se evita, né, de ingressar normalmente. Mas se tivesse aqui uma opção de fazê-lo, eu já liberava todo mundo já de cara. Bueno, voltando então aqui o PDCA da rotina, né? Primeiro então a gente define as metas dentro da etapa de planejamento, né? E os métodos a serem utilizados. Na execução, no fazer, primeiro a gente educa e treina as pessoas, né, para efetivamente aí sim executarem o trabalho.
né? Depois, na fase de verificação, né, de checagem, né, verificar então os efeitos do trabalho executado, né, de como eles se desenvolveram, né? E na fase do action, né, nós vamos atuar, agir corretivamente no processo em função dos resultados que a gente encontrar, né? Se os resultados forem satisfatórios, inclusive aí a gente pode utilizar, né, da padronização aí como ferramenta, né, de repente elaborando um formulário de procedimento operacional padrão, elaborando um fluxograma, né, como vocês fizeram em aulas anteriores. Né? Bueno, por que isso, pessoal? Porque a ideia, né, da metodologia estruturada também, né, é que nós tenhamos, né, resultados duradouros, né, resultados que perdurem, né, porque a gente tem que atacar os problemas dentro da organização, né, e a ideia é que nós não sejamos uma empresa dente de serra, né. O que é uma empresa dente de serra? É aquela que resolve o problema, né? E aí, depois de um tempo, por ela não ter uma metodologia estruturada, por ela não ter um registro das informações do que acontece, né, que é uma das premissas aí da gestão da qualidade, ela acaba caindo de rendimento de novo. Né? E como ela não tem registro daquilo que aconteceu no passado, né, não tem um método estruturado, o que acontece? Ela resolve de novo, mas depois, com o tempo, aquilo se perde, né? E ela não consegue atingir um patamar, né, de uma empresa degrau. Né? Uma empresa degrau é aquela onde acontece, né, os resultados permanentes. Né? Uma vez resolvido um problema ou mitigado um problema, né, nós vamos atacar outro, né? E tudo fica registrado para que, se por um acaso algo aconteça novamente, a gente já saiba como solucionar efetivamente, né? Então a gente assegura um bloqueio aí, né? Assegura que esse resultado ele seja efetivamente, né, duradouro, certo? Bom, pessoal, aqui uma comparação então entre os passos do MASP e do PDCA, né? Vocês vão ver que basicamente, né, o planejar aqui, né, é a fase que mais exige passos dentro do MASP, né? Onde o primeiro passo é a identificação do problema, né? Efetivamente buscar a compreensão do problema, né? De definir o problema e que é necessário mudar, né? Que é necessário melhorar. Aí depois, né, dentro da fase do planejamento, vem a observação, né? Onde eu vou investigar as características do problema. Né? Depois a fase de análise, onde eu vou determinar as causas principais do problema, e na sequência o plano de ação, né? Que é um plano para quê? Para eliminar ou minimizar as causas raízes desse problema. Tá? Feito isto, feito elaborado o plano, a gente vai para a ação. Né? A gente vai agir para efetivamente eliminar as causas. Né? Feito isso, depois de agir, nós vamos para a verificação, né? Onde a gente vai confirmar a eficácia da ação. Depois, na fase final, né, é aquilo que a gente comentou. Né? A gente vai padronizar quando a gente eliminar definitivamente as causas, né? E vai também recapitular as atividades desenvolvidas e planejar para o futuro. Né? Então, quais são as próximas causas, de repente, para aquele problema que a gente vai atacar, enfim, né? Todo esse planejamento aí. Então, a gente pode dizer que a primeira fase do planejamento, que é a inicial, ela é a mais importante, né? Porque eu tenho que identificar efetivamente quais são os problemas que estão me gerando dor de cabeça, né? E a partir de um diagnóstico bem feito, né, eu aí consigo encaminhar ações efetivas para resolver, né, o problema identificado lá na primeira fase. Né? Então, essa primeira fase aí do planejamento, né, com essas 4 fases aí que a dividem, são as fases mais demoradas assim do processo, mas bastante importantes, né? Porque não adianta eu atacar um problema que, na verdade, a causa para um determinado problema que não é a causa principal, né? Que é uma causa secundária, né? E onde eu vou resolver ali muito pouco do meu problema.
né? Depois, quando a gente falar em gráfico de Pareto, vocês vão compreender melhor ainda o que eu quero dizer com isso. Tá? Porque muitas vezes a gente se dedica a causas que não são tão relevantes quando deveríamos nos preocupar aí com causas maiores. Né? Um exemplo aqui da aplicação do MASP, então, né? Primeiro a identificação do problema, né? Então, a cada dia de chuva, o proprietário da residência ele identifica que a casa tem goteira, né? Especialmente quando há chuvas mais fortes e duradouras, né? Bom, a partir disso, né, ele vai para a observação, né, ou seja, ele vai ter que ir lá na rua olhar onde efetivamente pode estar esse problema em si. Né? E aqui, por exemplo, ele identifica que há uma telha quebrada. Né? Deixa eu liberar aqui para mais um colega. Feito. Agora eu não esqueci de liberar. Voltando aqui, então ele identificou aqui o problema, né? A telha partida, a telha quebrada. Né? E aí, na fase da análise, ele tenta identificar as causas para a quebra da telha. Né? Talvez pela árvore que tem ali próximo, que tenha derrubado ali aqui um coqueiro, né? Aparentemente, então tenha derrubado um coco, né? Talvez, né, um dia que ele foi lá instalar a antena, ele tenha pisado na telha e a tenha quebrado, né? Ou talvez, né, ou até mesmo em conjunto com um desses fatores, ou até mesmo com os dois, né, com a conjunção aqui do fator clima, né, de repente muito sol, muita chuva, aquilo que daqui a pouco era um rompimento pequeno se tornou um rompimento maior ainda da telha. Né? Então aqui vocês vejam o problema, né? Ou o efeito aqui nesse diagrama, né? Que depois vocês vão entender que é o diagrama espinha de peixe, né? Pelo formato aqui que ele tem, né? Então aqui é a análise das possíveis causas para esse problema aqui da telha quebrada. Depois da fase, né, de análise, ele vai elaborar o plano de ação, né? Que pode ser comprar uma telha nova, que pode ser colar a telha novamente, né? Que pode ser, né, inserir uma manta por cima da telha, né? Para, vamos dizer assim, fazer um quebra-galho aqui na telha. Ou pode ser, né, até a troca do próprio telhado como um todo. Né? Se ele achar que de repente já está na hora, enfim, né? Daqui a pouco ele achar que não, que as telhas de repente já são antigas também, que ele deve trocar, porque, né, as telhas estão sujeitas daqui a pouco a todas quebrarem, né, logo na sequência, enfim. Né? Isso tudo faz parte aí da análise como um todo do problema e da ação a ser tomada. Né? Feito isso, então se vai para a ação. Né? E, né, nesse caso aqui, né, efetivamente a ação pode ter sido qualquer uma daquelas ali, né, planejadas aqui, né? Pode ser a troca somente da telha, do telhado, o quebra-galho aqui, ou a cola, né, que também seria outro quebra-galho. Né? Enfim, independente, né, da decisão a ser tomada, né, do plano de ação, né, vai-se para a ação, né, seja ela trocar a telha, seja ela colar a telha, seja ela, né, trocar o telhado todo, enfim. Né? Feita a ação, é feita uma nova verificação, justamente para identificar, ó, tá um dia de chuva, né, efetivamente, de chuva abundante, né, nós olharmos para aquele local onde ficava a goteira e identificarmos que a goteira já não existe mais. Né? Feito essa correção, né, e ela sendo satisfatória, a gente vai padronizar o procedimento. Inclusive, né, pessoal, pode, se for o caso de a gente ter identificado que o problema, a causa, né, principal foi pisar nas telhas, daqui a pouco a gente pode até colocar alguma forma de proteger as telhas, especialmente aquelas telhas que ficam no caminho da antena, por exemplo, da nossa casa. Né? Então, a gente vai padronizar essa solução aí para as próximas vezes. Né?
E vamos fazer o fechamento, a conclusão, né? A gente aqui colocou uma atividade que ela tende a ser bastante solitária, né? Do proprietário, do dono da casa, mas, né, as atividades dentro das organizações geralmente envolvem trabalho em grupo, porque muitas vezes os afetados são vários, né? Daqueles que estão inseridos naquele processo onde está acontecendo uma determinada falha, né? Então, onde vai se estabelecer um método, né, para registro dessas informações, né, da solução, especialmente encaminhada ao caso, né, e também analisar erros, acertos, enfim, justamente para que os erros eventualmente cometidos durante a análise, se foi o caso, né, eles não sejam repetidos futuramente, né. Para quem tem bastante tempo dentro de uma mesma organização, né, a gente percebe que às vezes é muito comum, né, as pessoas repetirem ideias que já não deram certo no passado. Né? Claro que, né, pessoal, eventualmente uma ideia lá do passado, num determinado contexto, mesmo ela não tendo funcionado lá, ela eventualmente pode funcionar aqui. Né? Mas o ruim é quando a gente percebe que a pessoa que está tomando essa decisão não tem esse histórico anterior. Né? E aí, né, não tendo esse registro, acaba tomando uma mesma solução que, na verdade, não solucionou o problema no passado e tampouco vai ter condições de solucionar hoje. Né? Então, é importante a gente ter esse registro das memórias aí da organização. Né? O que vocês veem lá em sistemas de informações gerenciais como a gestão do conhecimento, né? Justamente transformar o conhecimento tácito, aquele que está na cabeça das pessoas, para conhecimento explícito, né? Dentro do sistema da organização, dentro do manual da qualidade, enfim. Né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar mais especificamente, tá, de duas ferramentas da qualidade. Tá? Elas são 7, né? Na verdade, essas 7 ferramentas, né, em alguns livros vocês vão ler como 7 ferramentas básicas da qualidade, em outros livros vocês vão lê-la como ferramentas de controle da qualidade. Tá? O título aqui eu coloquei de controle, né, porque elas são ferramentas para controlar a qualidade efetivamente. Tá? Existem ferramentas de gestão da qualidade, certo? E dentro das ferramentas de gestão, tá, duas nós também já vamos ver aqui, tá? Dentro desse contexto das 7 ferramentas de controle. A primeira delas, o Brainstorm, né, que é uma ferramenta aí de gestão, né, e o plano de ação, que também é uma ferramenta de gestão. Né? Essas aqui, citadas aqui, folha de verificação, diagrama de dispersão, fluxograma, carta de controle, diagrama de Ishikawa, de Pareto, histograma, né, são as 7 ferramentas raízes, né, as 7 ferramentas básicas ou as 7 ferramentas do controle da qualidade. Tá? Mas a gente já vê algumas de gestão intercaladas com essas, porque até para fazer essas aqui acontecerem, né, hoje em dia se recomenda a articulação delas com essas duas aí, né, e com outras também, que aí depois nós vamos ver mais na sequência, certo? Então, o que são as ferramentas? São os recursos utilizados na aplicação do método, né? Ou seja, para fazer o método PDCA acontecer, eu vou empregar essas ferramentas ao longo daquelas 4 fases, né? Do P, do D, do C e do A, do planejamento, do fazer, do executar, do checar, verificar e do agir, do atuar corretivamente. Né? Qual a finalidade dessas ferramentas? Né? É facilitar o trabalho daqueles que são responsáveis, então, pela condução de um processo de planejamento ou, né, da análise e solução de problemas, efetivamente. Então, os objetivos dessas ferramentas, né? Primeiramente, facilitar a visualização e entendimento dos problemas. Vocês vão ver que boa parte dessas ferramentas tem esse apelo visual, né? Onde vocês
vão, né, colocar no papel, né, e apresentar para o grande grupo as ideias postas, né, assim como eventuais causas dos problemas, enfim. Né, é uma forma também de sintetizar o conhecimento e as conclusões acerca do problema a ser resolvido. Né? Elas desenvolvem também a criatividade, né? Uma vez que a gente coloca a equipe para trabalhar em cima da resolução, né? E muitas vezes as soluções são extremamente criativas, né? Muitas vezes também envolvem muito investimento de recursos, né? E sim o repensar, né? Sair fora da caixa às vezes. Né? Permitem o conhecimento do processo, né? A gente já viu, por exemplo, o fluxograma, né? Que a gente utiliza para mapear o processo, né? Mas não só para mapear processos já existentes, mas sim também para remodelar eles, ou até para modelar um novo processo, né? A partir do momento que a gente implementa, por exemplo, um sistema, ou automatiza um processo industrial, enfim. Fornece elementos para monitorar o processo também, né? Para fazer um acompanhamento dele, né? Depois a gente vai falar mais adiante do plano de ação, né, onde normalmente a gente trabalha com status do plano, né, o que está em andamento, né, aquilo que já foi realizado e aquilo que ainda não foi iniciado. Né, e também serve para organizar as ideias e os fatos, né, relativos aí à resolução dos problemas das organizações. Então, aqui, né, um resumo da principal função de cada uma das ferramentas de controle da qualidade. Né? Então, o diagrama de causa e efeito, né, levantar as possíveis causas para os problemas. Né? A folha de verificação, né, o diagrama de causa e efeito também é conhecido como diagrama de Chikawa ou espinha de peixe. A folha de verificação, né, para coletar dados relativos à não conformidade de um produto ou serviço. Né? O gráfico de Pareto, né, que serve para distinguir entre os fatores que contribuem para a não qualidade, né, aqueles que são essenciais e os secundários. Né? Lembra que eu falei para vocês que daqui a pouco eu posso estar atacando uma causa que não é a causa principal do meu problema, né? Que é uma causa secundária, na verdade. A principal causa eu estou deixando de atacar. Né? Então, o gráfico de Pareto ele me auxilia, né, em visualizar especialmente aquilo que está mais contribuindo para o problema em questão. Né? O fluxograma, né, que é uma forma de descrever processos, né, numa primeira análise. Né? Depois o gráfico de controle, que é para analisar a variabilidade dos processos. Né? Antes, quando eu falei para vocês de Seis Sigma, está muito ligado a essa questão, né, de controlar a variabilidade. Né? Nos programas de controle da qualidade, né, se controlam três desvios padrão e no Seis Sigma, 6 desvios padrão, né? Ou seja, a minha régua de controle aqui é ainda maior no Seis Sigma, né? Mas num programa de gestão da qualidade, né, a gente também tem aí um bom número, né, a ser perseguido. Né? Depois o histograma, né, que identifica com que frequência certo dado vai aparecer num grande conjunto de dados. E o diagrama de correlação, né, para que eu possa estabelecer relação ou correlação entre duas variáveis. Né? Então, o quanto uma influencia na outra. Certo? Vamos lá. Aqui é importante dizer, né, que a utilização da maior parte aí dessas ferramentas ela é feita por meio de um levantamento de ideias, né, e de opiniões também, né, feitos a partir de um trabalho em grupo, né, que é conhecido como brainstorming, ou tempestade cerebral, ou ainda tempestade de ideias, ou também, como é conhecido em Minas Gerais, como toró de parpite. Né? São essas as formas aí que nós conhecemos o brainstorming, então. Né? Tempestade cerebral, tempestade de ideias, né? Toró de parpite, enfim, todos eles se Como é que é o último referem. nome, professor? Toró
toró de chuva, né? Como eles chamam chuva. E parpite de palpites, né? As pessoas vão palpitando a respeito a respeito do problema. Essa eu não conhecia, essa aí o pessoal, quando na época que eu ia para Betim, em Minas Gerais, né? Ali, região metropolitana de Belo Horizonte, né? O pessoal falava isso lá. Aí isso eu nunca esqueci, o toró de palpite. Vamos lá. Depois, né, então aqui conceitualmente, né, o que é o brainstorming? Né? É uma técnica que é utilizada por grupos, né, por times de trabalho, para a geração de ideias sobre um determinado problema, né, cuja ideia é ultrapassar os limites ou até mesmo os paradigmas dos membros da equipe, né? É procurar pensar um pouco fora da caixa aí, né? A ideia aqui, né, pessoal, do brainstorming, né? Aqui a gente trata dele como uma ferramenta, né, para resolução de problemas, né? A gente vai identificar a partir deles as possíveis causas para um determinado problema. Mas também é possível utilizar a tempestade de ideias, né, como forma de daqui a pouco pensar em novos formatos aí de comercialização de produtos, enfim. Vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje, com a pandemia aí do coronavírus, muitas empresas tiveram que passar por um processo de brainstorming, né? Onde as empresas buscavam o quê? Que forma que nós temos agora, né? Com as pessoas dentro de casa, de continuar vendendo, né? Então, muitas empresas, né, viram no e-commerce aí a solução para os seus problemas, né? Outras tiveram que mudar um pouco o foco do seu negócio, né, nesse momento, mais especificamente, né? Então, tem empresas aí, por exemplo, que fazem festas, né, que inclusive terceirizavam a parte de doces, salgados, né, que hoje, na verdade, estão fazendo isso, né, para poder se manter aí nesse meio tempo. Né, muitas delas, né, claro que daqui a pouco foi simplesmente uma ideia do dono e vamos tocar ficha, né, mas normalmente naquelas empresas onde a equipe participa, as ideias tendem a ser mais ricas, né, e mais interessantes aí para serem colocadas em prática, né? Então, o brainstorming, como eu disse, serve tanto para geração de ideias, né, sobre causas de um determinado problema, mas também, né, vão possibilitar aí vão possibilitar também a idealização de novas oportunidades, enfim, que a empresa possa vir a aproveitar. Certo? Dentro do brainstorming, tá, existem duas modalidades. Seria aquele estruturado, onde se força a participação de todos, né? Então, vamos supor que a gente começasse um brainstorming aqui, né? E aí eu pedisse para cada um de vocês citar uma possível causa, né, para um determinado problema, e cada um de vocês ia fazer essa citação, né? Ao mesmo tempo, esse brainstorming pode ser não estruturado, né? Ou seja, onde a participação é espontânea. Então, por exemplo, eu lanço um problema para todos vocês, né? E quem quiser, né, abrir o microfone, né, pode fazê-lo, né, e expor a sua possível causa aí, né, para o problema que eu expus, né? Uma coisa sempre importante na realização de um brainstorming é a lembrança de que se todos nós pensamos igual, é porque nós não estamos pensando muito, né? Então é importante que a gente force o tico e o teco, né, a pensar além, a ir um pouco fora da caixa, né, fora do convencional, né? A utilidade, então, do brainstorming é achar problemas potenciais, né, identificar causas, né, gerar alternativas, né, para agir sobre essas causas e também para antecipar futuros problemas, né, pessoal? Eventualmente também é importante a gente, né, nós não nos utilizarmos, por exemplo, de soluções quebra-galhos, né, que resolvem hoje, mas daqui a pouco que me causam um problema futuro muito maior, né? Então, são questões aí que a gente deve pensar. Quais as regras gerais aí da utilização dessa ferramenta? Primeiro,
não criticar ou discutir as ideias apresentadas, né? A segunda é soltar a imaginação, né? Depois escrever de forma visível aí todas essas ideias, né? Anotar a ideia como apresentada, né? Aí solicitando a todos, né, que não as interpretem num primeiro momento, né? A crença de que a quantidade de ideias vai gerar qualidade, né? A questão de construção sobre as ideias dos outros, né? Atingir a saturação de ideias, ou seja, né, na medida em que ninguém mais tem nada a contribuir, aí sim nós vamos encerrar, né, a primeira etapa do brainstorming, mas até as pessoas terem ainda ideias, a gente vai continuando com a proposta. Depois analisar e julgar, então, todas as ideias apresentadas, né? Nós vamos fazer aí um escrutínio, então, das ideias, né? Aquelas que são viáveis, enfim. E depois vamos selecionar as ideias mais adequadas, né? Aquelas que vão, eventualmente, mais tarde para um plano de ação, ou aquelas que vão para a nossa segunda etapa, que poderia ser a construção de um diagrama de Ishikawa ou um diagrama de causa e efeito, certo? Os aspectos positivos aí do brainstorming, eles aumentam a criatividade da equipe, né, encorajam a participação, né, dos grupos de trabalho, eles criam entusiasmo nas pessoas, né, especialmente se as pessoas veem, de repente, suas ideias sendo colocadas em práticas, né, isso aumenta o engajamento aí do pessoal. Contribui, então, para o moral, né, vejam que praticamente um é feito do outro, né, e sobretudo, é bastante divertido também, né? Sair da mesmice do dia a dia, né? E resolver aqueles problemas mais complexos que atormentam o dia a dia da organização. Né? Depois disso, pessoal, nós temos o diagrama de causa e efeito, né? O famoso espinha de peixe, ou também conhecido como diagrama de Ishikawa. Tá? Diagrama de Ishikawa porque o pai, né, desse diagrama é o Kaoru Ishikawa, né, um japonês aí, né, para variar, que elaborou essa ferramenta. Né? O que é o diagrama de Ishikawa? Então, é uma estrutura gráfica que contribui para quê? Para clarear e listar as causas que vão contribuir para a geração de um determinado efeito, né, de uma forma visual e segmentada. Pessoal, então, o diagrama de causa e efeito, tá? Ele tem esse formato que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Por que ele é chamado de espinha de peixe? Né? Como vocês podem ver, né, a estrutura dele se assemelha muito com uma espinha de peixe efetivamente, né? Onde aqui eu teria a cabeça do peixe, né, o crânio, enfim, né? E aqui eu tenho efetivamente as espinhas, né? Vejam que se parecem realmente com espinhas de peixe. Né? Por isso, esse nome também, além do nome de diagrama de causa e efeito. Tá? Em alguns lugares, tá, vocês vão ver esse diagrama de causa e efeito elaborado de acordo com o método dos 6 M's. Tá? O que são os 6 M's? São estas categorias aqui de análise: método, máquina, mão de obra, medição, material e meio ambiente. Tá? Em alguns livros vocês vão ver o meio ambiente citado como mãe natureza também, enfim. Né? Mas os 6 M's são esses. Tá? Eventualmente, pessoal, vocês vão ver em outros livros, tá, que não são utilizados os 6 M's. Tá? Ou são utilizados menos M's, né? Ou são utilizados outras categorias aqui para classificar, né, as causas de um determinado problema. Tá? Mas na indústria, o mais comum, né, é realmente a utilização dos 6 M's, certo? Justamente porque, né, dentro da indústria, em geral, né, as causas estão relacionadas a essas 6 categorias aqui de análise. Né? Então, método, né, a máquina, mão de obra, né, medição, material e meio ambiente. Tá? E aqui meio ambiente não é a questão ambiental no sentido só externa à organização, né, cuidado com a ecologia ou algo do gênero, né, mas sim com o meio ambiente onde
a produção acontece, né? Então, por exemplo, vocês vão ver aqui que nesse estudo aí de causas de perda num processo de usinagem, né, vocês vão ver aqui que uma das perdas, né, uma das causas para essas perdas no processo de usinagem, né, seria a iluminação deficiente dentro da fábrica, né, e ela está categorizada dentro de meio ambiente, né, então bem de acordo com isso que eu comentei com vocês, né, em relação às perdas nesse processo de usinagem, né, em relação à categoria método, né, eles entendem que falta um procedimento, né, falta uma orientação de como realizar esse processo, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia, indo mais adiante num plano de ação, colocar que haveria uma necessidade de elaborar um procedimento operacional padrão, né? Poderia ser uma das primeiras ações lá a serem elencadas, né? Em termos de máquina, né? O dispositivo desgastado, né, é uma possível causa para perda nesse processo de usinagem, né? Depois, dentro desse processo de usinagem, também a mão de obra, né? Dentro da categoria mão de obra, a falta de treinamento pode ser uma das causas para as possíveis perdas, né? Assim como no item de medição, né? Um instrumento descalibrado pode ser a causa do problema, né? Das perdas aqui elencadas, né? Então, todas aqui, né, dispostas, né, de acordo com o brainstorming, de acordo com, né, na verdade, primeiramente com o brainstorming e depois com a classificação dessas ideias aqui sobre causas, né, das perdas elencadas aqui dentro desse diagrama de Ishikawa, né? Algumas dicas sobre o preenchimento dele, né? Assinalar no diagrama as causas mais prováveis de ocasionar o problema, né? Esse problema é feito, né? Para identificar subcausas, né? Se necessário, então, construir outro diagrama para uma causa primária, né? Embora assim, né, pessoal, em geral, tá? A gente tem muitas vezes as subcausas aqui como uma espinha dentro dessa por exemplo, dispositivo desgastado, né? A gente poderia ter como causa para esse dispositivo desgastado, né? A não realização de trocas de dispositivos de acordo com as recomendações do fabricante da máquina, né? Então, poderia ser essa aqui uma subcausa para o dispositivo desgastado, né? Então, muitas empresas utilizam essa ferramenta do diagrama de causa e efeito juntamente com os 5 porquês, né? Onde a gente procura identificar a causa, efetivamente a causa raiz daquela causa primária aí, né? Então a gente vai ter causa secundária, terciária, quarta, eu já nem sei, quarto já seria, enfim, né? Indo adiante, tá? Então a gente poderia aí ter quaternária seria, né? Acho que é essa expressão, tá? Então, eu poderia ter diversas causas aqui dentro. Ou posso, efetivamente, né, se aquele for o principal, a principal causa das perdas aqui, eu posso eventualmente abrir, inclusive, um novo diagrama de causa e efeito para essa causa efetivamente, como está recomendado aqui nesse layout efetivamente, né? Interessante é que essa ferramenta é gráfica, né? Ela também tem um layout interessante, né? Para visualização dos membros da equipe, né? E é recomendado, obviamente, que as frases para definir aqui as causas do meu problema sejam frases curtas, certo? Pessoal, tranquilo até aqui? Podem escrever no chat, abrir o microfone e comentar. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Pessoal, assim, né? Na aula de hoje, tá? Vocês têm um TDE, um trabalho discente efetivo,
né, que envolve justamente a realização de uma tempestade de ideias, de um brainstorm, né, e depois a realização de um diagrama espinha de peixe, né, um diagrama de causa e efeito. Né? A ideia, pessoal, é que vocês façam essa atividade em duplas, trios ou quartetos, mas não individualmente. Por que não, pessoal? Porque justamente, né, uma tempestade de ideias não faz muito sentido ser realizada de forma individual. Tá? Então, por isso que eu peço que vocês se reúnam no mínimo em duplas. Tá? Pessoal, vocês têm até o dia 19 de outubro para realizar isso. Tá? Por que 2 semanas? Tá? Porque semana que vem, dia 13 de outubro, não haverá aula. Tá? Não haverá aula remota, porque o dia do professor fica antecipado, né? O dia do professor, que é no dia 15, fica antecipado para o dia 13, né? Emenda com o dia 12 de outubro, que é a segunda, né? Então, vocês ficam esses 4 dias sem aulas remotas, né? Do sábado, domingo, segunda e terça. Né? Então, por isso que vocês ainda têm esse tempinho a mais, né? E venho bem a calhar, porque como é uma atividade, né, em grupo, talvez vocês precisem de mais tempo para se organizar com os colegas, certo? Se alguém tiver dificuldade de encontrar algum colega para fazer, porque daqui a pouco está no primeiro semestre, enfim, né? E aí no primeiro semestre online, né? Talvez seja mais complicado encontrar alguma dupla, né? Aí me mande mensagem, né? Que é na medida que vocês vão me mandando mensagem, eu vou fazendo indicações de quem pode ser o colega que vai formar dupla ou trio com vocês. Tranquilo? Emitam sons, escrevam no chat. Beleza, Suzana já me deu um ok aqui. A Débora Certo. Tranquilo, professor. Roberto, Patrícia, joia, joia. Bom. Ok, Igor. Joia, Elisandro também. Pessoal, e assim, ó, qual é a ideia, então, especificamente? Né? Que vocês escolham um determinado problema, né? E a partir, então, de uma tempestade de ideias, vocês levantem quais são as possíveis causas que podem estar dando origem a esse problema. Né? E aí, para que isso aconteça, vocês precisam perguntar por que o problema X ocorre. Né? Lembrando sempre que as causas são situações que ocorrem antes ou durante a realização do processo. Né? E feita essa tempestade de ideias, né? Vocês vão utilizar o diagrama espinha de peixe, né? Colocando o problema na cabeça do peixe, esse problema que vocês identificaram aqui na tempestade de ideias, juntamente com as suas causas, né? E depois vocês coloquem as respostas nas espinhas, né? Conforme aquela classificação dos 6 M's, certo? Pessoal, a ideia é que vocês consigam encontrar ao menos 12 causas para esse problema, tá? 2, sendo que dessas 12, 2 para cada um dos M's. Então, para cada um dos 6 M's, vocês tendo 2 causas, vocês vão ter as 12 causas no total. Entretanto, se vocês não conseguirem, tá, pessoal? Por exemplo, lá na mãe natureza, no meio ambiente, vocês não conseguiram identificar 2 causas, né, para o problema que vocês estão identificando. Então, de repente, lá no item máquina, vocês compensam com 3. Aí vocês vão ter 1 em meio ambiente e 3 em máquina. Né? Então, vocês podem fazer essa compensação, só que aí, na ideia de que vocês tenham pelo menos 12 causas. Inclusive, daqui a pouco vocês, dependendo do processo que vocês forem analisar, do problema, daqui a pouco vocês vai ter M que vocês não vão lembrar de nenhuma causa que pode ser classificada naquele M, mas aí então vocês podem compensar com 3 causas em outros 2, ou 4 causas num, enfim, né? Que vocês tenham 12, né? No mínimo, né? Independentes aí da questão. Tá? Beleza.
Vamos lá. Tá, então, em relação à atividade, é isso. Tá? Pessoal, outra questão importante, tá? Como é que vocês vão desenvolver o diagrama de Ishikawa, tá? Para me entregar nessa atividade aqui. Tá? Vocês podem eventualmente fazer no Word, tá? Vou mostrar aqui um modelinho que eu tenho aqui, né? Poderia fazer no Word, escrever aqui, né, dentro de caixas de texto, escrever os itens, né? Mas também, né, se preferirem, né, dá para usar até aquela ferramenta que eu dei para vocês elaborarem os mapas mentais das atividades semipresenciais, né? E também o fluxograma, né? Que é o Lucid Chart. Tá? O Lucid Chart, ele permite, né, a criação de diagrama de Ishikawa, tá? Ele tem esse template lá, tá? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Aliás, acho que tem até mais de uma ferramenta que vocês podem utilizar para fazer o diagrama de Ishikawa para me entregar, tá? Deixa eu entrar aqui. MindMeister. Vamos lá. Isso aqui é um software também online, tá? Aqui para mim, né, pessoal, ele já está entrando direto no software, tá? Aqui tá na barra de endereço, depois vocês podem conferir ali na gravação, né? www.mindmeister.com, né? O barra folders aqui é porque eu já tenho acesso a ele direto, tá? Aí vocês têm que se inscrever ali, tá, pessoal? Não paguem, tá? Utilizem a versão free, né? E vocês podem ter acesso aí a esse software online aí para vocês realizarem tanto o brainstorm, tá? Quanto o diagrama de causa e efeito espinha de peixe, tá? O único problema aqui do MindMeister, tá? E da maioria dos softwares é que vocês têm um limite de documentos a serem utilizados. Então, no caso, o MindMeister são 3, tá? Então, toda vez que eu tenho que elaborar um novo, por exemplo, como eu já tenho 3 anteriormente elaborados, eu tenho que excluir, tá? Um deles, tá? Então, por conta disso, né, eu acabo tendo que acabar, né? Ficou meio redundante. Mas eu tenho que fazer a exclusão, então, de um deles, tá? Mover para a lixeira aqui, ó. Apagar, tá? Apaguei aquele ali, né? E agora eu posso usar aqui o brainstorm, né? Então, vamos pensar, né? Quais seriam, né? Vou pegar aqui um problema que afeta a vida de todos nós, tá? Problemas com as centrais, né? Excesso de demora nas centrais 0800. Né? Então vamos pensar aí, né, pessoal, que esse excesso de demora pode acontecer por problema na URA, né, a URA com defeito, né, que é a central, né, telefônica, né, então URA com defeito. Né? Vamos lá, o que mais? Vocês podem me ajudar, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Vamos botar aqui headsets com defeito. Poucos atendentes. Poucos atendentes. O que mais? Quem dá mais? Em relação ao pessoal, o que mais que a gente pode ter?
Tu diz o pessoal ali, os atendentes? Os atendentes, o que mais os atendentes pode faltar para os atendentes Eles melhorarem? não estão capacitados, né? Falta treinamento. Perfeito, era isso que eu estava esperando ouvir. Quem é que falou agora? Patrícia. Obrigado, Patrícia. Falta de Capaz? treinamento, tá? Pode ser uma das causas. O que mais? Pode ser, nós Uma podemos... causa também que é comum em algumas centrais que a gente liga é Uhum. um menu muito redundante, né? Às Menu vezes redundante. ele em vez de o menu tu ir, clique um, depois clique Aham, dois, em vez de ele aham. te direcionar para a solução, ele fica só fazendo tu ficar em círculos ali, né? E não te soluciona Exato. nada. Tu fica num looping infinito ali, né, Patrícia? Exato. Certo? Alguém mais, pessoal? Tá, tô vendo que estão tímidos, né? Mas, pessoal, assim, ó, então vocês já viram que, por exemplo, com esse programinha aqui, vocês podem elaborar um mapa mental de vocês, né, para depois inserir num documento em Word e anexar lá na sala. Pessoal, eu vou dar mais uma dica para vocês, tá? Que eu entendo que seja bem importante, tá? O pessoal às vezes tem dificuldade de exportar os arquivos gravados nesses softwares, né, online, tanto o Lucidchart quanto o MindMeister ou o FreeMind ou outros, tá? Existe uma ferramenta, tá, pessoal, na internet chamada Lightshot, tá? Esse Lightshot mudou a minha vida, ele é bem simples, mas para mim fazer PowerPoint, ele me facilitou a vida horrores. Tá? Esse Lightshot, ele é uma ferramenta, tá, pessoal, que vocês podem fazer download tanto para computadores Windows quanto para computadores Mac, né? Onde vocês depois fazem a instalação, tá? É bem básico, é só seguir ali o que escreve, tá? Eu não vou mostrar para vocês aqui a instalação, porque na verdade eu já tenho ele instalado. Mas qual é a grande barbada que ele te dá, tá? É isso aqui, ó, tá, pessoal? No momento que vocês apertam a tecla print screen, tá? Ele já deixa a tela aqui toda sombreada, percebem? Aí vocês vêm aqui, selecionam o que vocês querem, né? Daqui, selecionam o pedaço da imagem que vocês querem, e aí depois vocês têm várias opções, tá? Entre elas, já salvar a figura direto, né? Então, que é o caso aqui, né? Eu, por exemplo, vou salvar, ele já vai me dar, eu quero salvar o screenshot 1, né? Na área de trabalho, tá? Peguei, né? Deixa eu ver aqui, screenshot 1. Beleza, né? Inclusive, né, que já apareceu aqui a foto, inclusive ele me permite fazer o seguinte, né? Eu também pegar a mesma figura e daqui a pouco, né, em vez de levar lá como uma figura, né, eu vou aqui de novo, ó, print screen, né, seleciono aqui a área, né, e copio. E já vou lá, né, e colo no meu Word. Né? Isso, a mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, né, deixa eu deletar aqui, a mesma coisa eu posso fazer aqui com o meu mapa mental, tá? Então, eu pego aqui, vou lá no print screen, tá? Ele vai me liberar o acesso à tela aqui, eu vou aqui, copio e colo no Word para poder anexar lá para o professor Igor, certo? Caros, além, né, do brainstorming que a gente pode fazer aqui, né? Deixa eu só ver, às vezes eu confundo, tá, as plataformas, né, que são várias, mas em princípio, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, mostrar mais aqui, vamos ver se ele tem a opção. Tá? Vamos ver. Olha, até tem aqui, ó, tem uma matriz SWOT, né? Tem a matriz BCG, né? Essa aqui que vocês veem em estratégia, em marketing, né?
tem a matriz de decisão, que é uma que eu vou trabalhar com vocês mais tarde, tá? Mas o que eu queria aqui, tá? Aqui eu cometi uma gafe, tá? Ele não tem aqui, tá, pessoal? Eu achei que o XMind tinha o Ishikawa, tá? Mas eu acho que o FreeMind tem. Se o FreeMind não tiver, tá? Vocês podem ir igual para o Lucidchart, que no Lucidchart tem. Tá? Vamos lá. Aqui entrar, né? No meu caso, eu já tenho cadastro, né? Então, eu entro com o Google aqui, né? E já vou para dentro dele, né? Vamos lá, início. Deixa eu ver aqui, novo. Não, não quero ajudar agora. Né? Tá, novo. Novo documento do Lucidchart. Vamos ver. Ó, diagrama. Aqui você está acima do limite do Lucidchart documento. Se você sabe, a polícia pode desfrutar documentos, tá, não, eu quero criar um documento igual, tá? Não quero diagrama em branco. Vamos ver. Tá. Deletem isso que eu fiz agora, tá? Eu não quero um documento em branco, eu quero um diagrama de causa e efeito, tá? Aí ele vai abrir aqui, né? E aí, pessoal, né, eu posso pegar, né, aqueles problemas, né, e elencar aqui dentro do meu, né, desse meu problema aqui. Ó. Vejam que esse aqui, na verdade, era um que eu já tinha criado para longas filas em bancos. Tá? Mas nesse caso aqui, né, demora no atendimento via 0800, né? Então eu poderia colocar aqui como, né, uma das causas aquilo que a Patrícia citou, né, que é a falta de treinamento. Né? Um método, né, poderia ser, né, dependendo da central 0800, pode ser até mesmo, né, a falta de padronização. Né? Deixa eu ver aqui. Em máquinas, né, podia ser aquela questão aqui, né, das URAs, né, das centrais telefônicas com defeito. Né? E por aí vai, né, pessoal? Aqui eu vou elencando cada uma delas. Né? E aí, pessoal, depois de feito isso, né, eu vou aqui no print screen. Né? Só tem que apertar a tecla certa, né? Apertei insert, aí não ia dar certo, né? Vou aqui, ó. Seleciono. Opa, não era imprimir. Vou aqui em copiar. Vou para o Word de novo, né? Para esse aqui, por exemplo, e pimba, colei no Word, né? E aí ele tá, quando tiver com as 12 causas, ele tá pronto para enviar para o professor Igor. Certo? Tranquilo, pessoal? Emitam sons, teclem no chat para me saber que estão vivos e que me escutem. Certo, professor. Pessoal, podem mandar em PDF, que nem a Daisy aconselha, tá? Vocês podem depois, né, colaram lá no Word, né, na hora de salvar como, né? Aqui eu acho que eu estou ensinando o padre a rezar a missa, né? Vou lá em procurar e aqui, em vez de selecionar documento do Word, seleciona PDF e manda ver. Certo? Tranquilo? A Adelino diz que tudo certo. Né? A tudo certo. Também, a Patrícia também, joia, joia. Tá, pessoal?
Uma outra opção, tá, pessoal? Obviamente que, claro, que daqui a pouco vocês vão ter que organizar um meet para poder trabalhar com os colegas, né? Um meet das duplas, trios ou quartetos, enfim, né? Mas uma outra forma também de trabalhar em duplas, trios, em grupo, enfim, agora durante a pandemia, né? E não só durante a pandemia, mas mesmo com aula presencial, né, mas trabalhando à distância, né, vocês sabem aqui que o Google, né, ele tem aqui, por exemplo, o Google Documentos, o Google Planilhas e o Apresentações. Né? Daqui a pouco eu posso entrar aqui no Apresentações, né, e, por exemplo, pegar esse... Aqui é um mapeamento de fluxo de valor, né? Então eu vou editar no Apresentações Google, né? E aí eu quero trabalhar, né, em conjunto com o Elisandro, por exemplo. Né? E aí eu vou aqui no compartilhar, né, e adicionam aqui, ó, minha filha adentrou aqui rapidamente ao quarto. Vou aqui e adiciono o Elisandro, tá? Eu acho que aqui não está aparecendo o Elisandro, porque esse Elisandro nosso, colega, é com Z, ou eu estou enganado. Vamos ver, Elisandro... É com Z, Igor. Elisandro Pinto Pereira, tá? Vamos ver aqui. Elisandro... Não sei porque não está aparecendo aqui na minha lista, mas tudo bem, né? Eventualmente, tá, pessoal? Vocês podem também aqui copiar o link, né? E enviar, né? Então, por exemplo, se eu quisesse que vocês mexessem na minha planilha aqui, tá? Eu dou um Ctrl V aqui, qualquer um de vocês que clicar ali, vocês têm acesso à minha planilha, tá? Só a única coisa que tem que averiguar, tá, pessoal, é se no compartilhamento aqui existem formas de compartilhamento, tá? Por exemplo, esse caso aqui, tá, pessoal, foi um aluno que compartilhou comigo, tá? Um orientando de TCC. Só que ele me deu acesso como leitor, então eu não consigo editar, tá? Então vocês vão ter que compartilhar como autor, tá? Porque senão aliás, como editor, não como autor, para que vocês consigam trabalhar em conjunto. Tranquilo? Acredito que sim, né? Como dizem, né? Quem cala consente, né? A Suzana me disse que ok, né? 10 tranquilo. Então, meus caros, antes de liberá-los, então, da aula de hoje, eu só queria fazer alguns avisos, alguns anúncios, né, que eles são bem importantes, tá, pessoal? Bom, como eu falei antes, então, né, esse TDE tem prazo para o dia 19 de outubro, né, ou seja, até a segunda-feira da outra semana, né, vocês sabem que normalmente as atividades da aula anterior sempre vencem, né, na véspera da aula seguinte, né? Vocês têm uma semipresencial também para desenvolver. Essa semipresencial vocês desenvolvem sozinhos, tá? Essa daqui, de fato, ela é, como de costume, um mapa mental que vocês vão elaborar em cima da leitura de um artigo. Tá? Que artigo é esse? Esse artigo aqui, ó. Opa, não esse. Aqui, ó, atividade semipresencial 4, artigo referente ao método PDCA e ferramentas da qualidade. Onde é que está o artigo? Estou esperando abrir aqui. O artigo está aqui, ó. Pessoal, vocês cliquem aqui, né, nesse anexo aqui, vai abrir o artigo para vocês fazerem a leitura e depois desenvolverem o mapa mental. Certo? Outro aviso importante, né, pessoal, que eu até já comentei por cima, dia 13, né, de outubro, então, com a transferência, com a antecipação do dia do professor para o dia 13, né, então dia 13 a gente não tem aula, né,
está aqui na plataforma, né? Mas sempre é bom relembrar, certo? Então, vocês vão ver ali que dia 13, né? Eu botei aqui, né? 13/10, antecipação do feriado do Dia do Professor. Né? Então, por consequência, não temos aula. Pessoal, se vocês olharem o plano de ensino, tá? Vocês vão ver que no 15º encontro, né? Ou seja, 14º a semipresencial 4 e 15º encontro, então, no dia 20 de outubro, tá? Estaria prevista a realização da atividade parcial 2, tá? Não vai ser nessa data, tá? Eu não vou realizar a atividade parcial 2 no 15º encontro. A atividade parcial 2 vai ficar para o 16º encontro, tá, pessoal? Porque eu ainda quero trabalhar mais uma ferramenta com vocês, né? Aliás, mais 2 ferramentas com vocês antes de liberar a avaliação parcial 2, certo? Então, ela provavelmente só vai acontecer lá no dia 27 de outubro. Tá? Ou até no dia 3 de novembro, conforme o andar da carruagem. Certo? Acredito que sim, né? Até pelo avançado da hora, talvez vocês já estejam... Ah, não. Perfeito. Obrigado. Eu tenho pessoas me escutando ainda. Que bom. Não é só a figurinha ali na tela. Joia. Então, meus caros, foi uma satisfação mais uma vez, né, estar com vocês, né? Me despeço então de todos, desejando uma boa noite, né? Um bom feriadão, né? E nos vemos novamente então no dia 20 de outubro. Claro que se nesse meio tempo surgirem dúvidas, questões, vocês podem postar na sala de interação ou também nas mensagens, ok? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite. Boa noite.